Vamos ler junto? Efésios, capítulo 2, versículo 10. Amém, Ivan? Aleluia. Bem-vindo, irmão. Bem, irmã? Amém. Vamos ler junto? Efésios 2, 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Algum louvor, alguma ação de graças em relação a esse versículo? Pode falar. Somos, o que nós somos? Feitura. Somos feitura dele. O que mais que você gostou desse versículo? Pode falar. Somos criados em Cristo Jesus. Amém. Criados em Cristo Jesus para? Amém. O que mais? Mais alguma observação? Mais algum sentimento? Deus preparou. Amém. Para que? Aleluia. Andássemos delas. Amém. Agora, Efésios 3, 10. Vamos ler junto. Efésios 3, 10. Já. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. De novo, o que te tocou? As muitas formas de sabedoria de Deus. Multiforme. Amém. Sabedoria de Deus, né? Certo, Rodolfo? Multiforme sabedoria de Deus. O que mais? Torne conhecidas. Amém. Torne conhecidas. Agora, dos principados e potestades, nos lugares celestiais. Graças ao Senhor, hoje nós continuamos o que nós começamos ontem. E ontem nós vimos que a graça é muito mais do que o dom imerecido de Deus. O dom imerecido de Deus, sim, é graça. Graça é o dom imerecido. Eu não mereço, mas eu recebi. Isso é graça. Graça é algo que você recebe sem merecer. Essa é a teologia tradicional, né? Mas ontem nós vimos que a graça está relacionada com um processo pelo qual Deus se submeteu para que hoje pudéssemos estar aqui neste lugar e sair daqui desse lugar e continuar desfrutando e experimentando tudo o que Ele fez. Eu mandei no grupo da igreja todos os versículos relacionados que comprovam isso que eu acabei de falar, né? Então isso está em vários versículos. Primeiro eu queria falar o seguinte: Deus é santo, santo, santo. Deus é onipotente, aquele hino que nós cantamos, né? Deus não muda. Malaquias 3:6, quem pode ler? Malaquias 3:6. Eu vou ler. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Eu, o Senhor, não mudo. Deus falou isso, Ele não muda. Nele não há sombra de variação. A gente vê isso em Tiago, né? Ele habita em luz inacessível. Deus é Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Mas um dia, Deus resolveu se encarnar. Isso a gente vê em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Aí no versículo 14, e o verbo se fez carne. Presta atenção. Deus é um Deus onipotente, Deus eterno, Deus imutável, certo? E no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ou seja, está falando do Filho, que ele era Deus, ele estava com Deus. Mas no versículo 14, ou o apóstolo João estava errado, se ele tivesse errado, não estaria aqui na Bíblia, porque a Bíblia, ela é 100% correta. Amém. É a palavra de Deus. Sim. E aí o que João fala? João, ele fala assim, e o verbo se fez carne. Viu, Gilberto? O verbo se fez carne. Deus se tornou homem. Ele se fez carne, carne, ó. Você é de carne? Quem aqui consegue se palpar? Carne, ó, aperta, aperta, dói, tá vendo? Carne. Deus, que estava no princípio, se fez carne. Ó, sente dor, sente frio, sente calor. Quem está com calor? Levanta a mão. Aumenta o ar-condicionado. Deus se fez como nós. Deus se fez carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitou como um homem. Está vendo ali, ó, o Timóteo correndo ali, ó. Entre nós, estava ali, ó. Como qualquer um de nós, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Aí João fala, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Lá em Mateus 17, ele, mais Pedro e mais Tiago, viram a glória de Deus expressa naquele homem Jesus. Ele abriu o zíper, ele mostrou a sua glória no Monte da Transfiguração. Ele mostrou que dentro dele tinha o próprio Deus. Mas ele veio em carne e habitou entre nós. Foi fácil? Filipenses capítulo 2, mostra mais esse passo. Filipenses 2. Versículos 6 e 7. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas aqui em Filipenses 2 fala, ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo. O foco do versículo 6 é mostrar o 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana. Ele foi reconhecido. Você vê aqui esse irmão maravilhoso aqui, andando entre nós. Era o Senhor. O Senhor estava andando ali. Alguns reconheciam, alguns sabiam que... Quem sabe que esse irmão chama Uribe? Muitos nem sabem. Quem sabe que esse chama Luiz Uribe? Esse. Muitos nem sabem. Jesus andava assim. Alguns nem sabiam. Estava lá no meio deles e tal. Então, passa 1 ano, 2 anos. Tá furando aí. A maioria não sabe que ele chama Luiz Uribe. Eu sei que ele chama Luiz Uribe faz uns 30 anos, né, Luiz? Assim era Jesus. Muitos nem reconheciam. Antes a si mesmo se esvaziou, porque ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele não veio como rei. Ele não veio como... Quando o Senhor veio em carne, ele não veio como com pompa, com exaltação. Ele se esvaziou, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido como figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Chegaram para ele e falaram assim, o Pilatos falou, você sabe que eu tenho poder para te libertar ou te condenar? Ele falou assim, você não teria poder nenhum
se de Deus não fosse dada autoridade, mas eu não vim para isso, meu reino não é daqui. Então ele entregou a vida dele para morrer por nós. Ele morreu por nós porque ele quis, não porque Pilatos quis ou porque os judeus quis. Ele entregou a vida por nós. Ele que era Deus se tornou homem, apesar de ser o Deus imutável, porque Deus não muda. Nós vimos em Malaquias, não tente entender, não dá para entender o Deus triuno. Não tente entender Deus, você não vai conseguir, a sua mente vai no mínimo você vai brigar com um monte de gente. Por isso que existe um monte de pessoas, teólogas, estudando Deus, brigando entre si, criando denominações e denominações, discutindo sobre a trindade de Deus ou sobre a salvação, porque não consegue entender, porque não dá para entender, porque isso é tremendo. O que Deus fez não dá para entender. É algo tremendo. E ele teve um viver humano precioso, viveu entre nós, conheceu o sofrimento humano. Aqui em Hebreus 4:15, todos esses versículos que eu estou lendo estão no grupo. Eu estou lendo os versículos que estão no grupo, que eu mandei agora há pouco. Para quem tem pacote de dados, depois baixa que vocês vão receber lá. E o viver humano dele foi assim: tendo a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus. Ele é esse sumo sacerdote. E ele penetrou nos céus. Aí ele fala no versículo 15: não temos um sumo sacerdote, está falando de Jesus. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Nós não temos um que não possa, percebe? Ou seja, ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado. Você é tentado? Quem daqui não é tentado nunca? Santo, 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 você é um santo. Todos nós somos tentados. E aí ele fala, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas, agora é importante, sem pecado. O Senhor Jesus nunca pecou, porque se ele tivesse pecado, ele não poderia nos apresentar perante Deus, ele não poderia cumprir a obra de redenção dele. Então o Senhor Jesus, ele é perfeito. Amém. Ele teve um viver humano perfeito. Sim. E aí voltando em João 1:29, fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. É isso ou eu errei? Deixa eu ver, João 1:29. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira ele, aquele que não pecou, aquele que foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado, conhece as fraquezas, conhece o sofrimento humano. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele cumpriu uma morte redentora. Ele tira os pecados do mundo. Ainda nesse ponto eu queria falar 1 Pedro 2:24, primeira epístola de Pedro 2:24, ele diz assim, presta atenção: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Tudo o pecado que você cometeu e que eu cometi, todos os pecados, ele carregou sobre a cruz, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, agora vem a graça. Nós, mortos para os pecados, o que é a graça? Vivamos para a justiça. Esse viver para a justiça é o viver de graça. Nós vimos ontem graça e fé, né? A definição de graça e fé. E que graça é todo o trabalho, todo o processo que o Filho passou para que a gente pudesse hoje viver a vida cristã. Por suas chagas fostes sarados. Louvado seja o Senhor. E aí no 3:18 ele fala assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados,
o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então ele morreu uma única vez pelos meus pecados. Fala assim, fala, o Senhor morreu pelos meus pecados. O Senhor morreu pelos meus pecados. Mas o Senhor não ficou morto. Aleluia. Aleluia. Amém. Ressurgiu. Amém. Romanos capítulo 4, 25, diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou. Ressuscitou por causa da nossa justificação. Se o Senhor tivesse ficado na morte, nós não estaríamos aqui hoje. Nós estamos aqui porque Ele ressuscitou. Para que quando a gente creu na obra da cruz, quando a gente creu na encarnação do Filho e na obra dele, e no que ele fez, indo para a cruz para derramar o sangue dele, para nos redimir, para nos comprar de volta para Deus, no momento que nós cremos, nós recebemos o Senhor. E somos justificados perante Ele. Louvado seja o Senhor. Mas quando o Senhor ressuscitou, Ele apenas ressuscitou, aí Ele estava ali do lado do túmulo, né? E Maria viu Ele, as mulheres, né? As que foram procurar o Senhor, e ficou ali. Só que em Hebreus 9, 24, mostra que Ele não ficou ali. Ele não ficou ali, do lado do túmulo. Assim como Lázaro, né? Lázaro ressuscitou, certo? Mas ele ficou ali. Depois de alguns dias ele morreu, não é? Ou os judeus queriam matar ele também, né? Porque testemunhava que Jesus era poderoso. Mas ele não ficou ali, como Lázaro, como muitos outros que Jesus ressuscitou. Em Hebreus 9, 24 diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então Jesus foi ascenso, ele foi até a presença, hoje ele está à direita de Deus. Ou seja, ele não, diferente de todos os demais que ressuscitaram, ele está à direita de Deus. Hoje ele intercede por nós perante o Pai. Você já teve essa experiência de orar? Tenho certeza absoluta que todos aqui sabem orar. Mas você já chegou para o Senhor e falou: Senhor, lava-me com o teu sangue, perdoa os meus pecados. Agora eu te peço, Senhor, eu te peço na presença do Pai. Você percebe? A gente ora e a gente pede para que o Senhor interceda por nós, nos nossos sofrimentos, nas nossas dúvidas, nas nossas dificuldades, né? Porque nós oramos para esse Cristo em ascensão. Através do Espírito, nós podemos ter acesso ao Pai. Louvado seja o Senhor. Amém. E aí, irmãos, tem um versículo-chave que está totalmente relacionado com aquilo que ele fez após a ascensão. O que ele fez após a ascensão? João capítulo 7, versículo 37. São muitos versículos, eu estou simplificando ao máximo, mas depois vocês podem desfrutar, quem quiser desfrutar dos demais, tá? Só esse ponto, irmãos, a gente podia falar várias reuniões aqui. No último, 37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele está falando aqui, não está falando para todo mundo. Ele não está falando, ele está falando para quem, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, presta atenção, isso é graça, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam, ou seja, ele está falando o futuro, tá?
Ele está falando assim, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Então nós estamos falando da ascensão, e aí ele fala, depois da ascensão a gente creu no Senhor, e quando a gente crê no Senhor, rios flui do seu interior. Amém. Irmão, irmã, esse rio está fluindo de você ou não? Amém. Quando você passa por dificuldade, você ora, aí o Senhor, ou quando você vai falar com alguém, flui. Você chega para um colega seu, para uma pessoa que está precisando, você ora por ela, ou você oferece uma oração e fala, por favor, ore por mim. Aquela pessoa não consegue orar, está travada, ela não conhece o Senhor, você ora e fala, puxa, estou melhor. O que é isso? Como é que uma simples oração, Senhor Jesus, abençoa esse meu amigo que está passando por sofrimento, aí ele vira e fala assim, puxa, era tudo que eu estava precisando. Você fala assim, o quê? Eu só fiz uma oração tão simples, Senhor, cuida dessa pessoa. Ai, eu fui tão ajudado pela sua oração. Eu falo assim, como assim? Do seu interior fluirão rios de água viva. Isso é graça. Isso é graça. Então, graça não é apenas o dom imerecido, é muito mais do que isso. Graça é Deus fluindo em você. Deus flui. Se você não experimenta isso daí, irmãos, você está perdendo a melhor parte. O boi estava andando no pasto. O boi estava andando, pastando ali bonitinho. Aí o Ivan chega lá no pasto, lá na Bahia. É hoje. Hoje nós vamos fazer um boi no rolete. Aí o Ivan lá vai assim, Raquel, me dá aquela faca. Aí ele vai lá, pega a faca, pega o martelo. O martelo que vocês fazem lá? Amarra, né? Amarra no poste ali na árvore. Conhece o batedouro de árvores Machado? É lá com o Ivan. Árvores Machado. Amarra o boi no tronco, pega o machado, dá-lhe uma machadada na cabeça, ele não consegue morrer na primeira, aí você dá uma outra machadada, dói, né? Só de pensar dói, não dá? Aí o que o Ivan faz? Sangra o boi até sair tudo, o resto do sangue, que mais ajuda o Ivan? Ideal é que pendure, né? Pendura o boi. Aí o que ele faz? Arranca o couro do bicho. Aí o que ele faz? Desossa a carne. Tira toda a carne. Cara dele, Ana. Aí, não gostou, né, Ana? Mas você gosta de comer uma carne moída, né? Você gosta de comer um hambúrguer? Você acha que o boi não sofre? Você devia parar de comer carne, então. Porque o boi sofre. Vocês estão entendendo que o boi passou por um processo? Ele nasceu da mãe, ficou um bezerrinho lindo, cresceu, aí vem o Ivan, amarra na árvore, né? Acaba com a vida do boi, corta em pedaço, aí vem quem mais? Vem o Cícero pega, moe a carne do boi, o boi que estava no pasto andando, o Cícero moe ele, bota na churrasqueira, certo, Cícero? Faz aquele churrasco e todo mundo gosta, né? Vocês gostam, mas vocês não pensam no boi sofrendo, né? Eu lembro quando eu trabalhei na Sadia, lá na Pocilga, onde os porquinhos ficavam esperando, né, para a hora H, estava escrito assim, não maltrate os animais, ele vai dar a vida por você. Isso no começo não tinha isso, porque eles davam, o pessoal que cuidava da Pocilga machucava os bichos e tal. Aí veio uma lei, né, bem-estar animal. Sabia que tinha uma regra no mapa? Ministério da Agricultura é o bem-estar animal. Você não pode maltratar os animais. Frango também. Frango você tem que apagar a luz, deixar eles calminho, e o abate tem que ser eles calminho. Não sofre, imagina que não sofre. Morre do mesmo jeito. O frango que você come em casa passou por um processo. O boi que você come em casa passou por um processo. Agora, o Cícero faz aquele hambúrguer maravilhoso, bota na mesa, você fala assim, não vou comer. Aí você pega aquele hambúrguer, joga no lixo.
Não merece uma surra? Meu, o hambúrguer do Cícero é simplesmente maravilhoso. Aí você pega e joga no lixo. Ó, o Atif não come carne de porco. Por isso que eu estou falando do boi, tá? Hambúrguer você come, né? Então. Muitas vezes nós jogamos Cristo no lixo. Muitas vezes nós desprezamos a graça do Senhor. E o apóstolo Paulo, irmãos, fala muitas vezes sobre isso. Tendo começado na graça, agora vocês estão na lei. Tendo conhecido Cristo, vocês agora não desfrutam desse Cristo. Paulo enfatiza muitas vezes a perda do desfrute, do viver na graça. Tendo começado, vocês não continuam. Então, quando a gente olha o processo que o Senhor passou para se tornar o Espírito que dá vida, 1 Coríntios 15, 45, ele fala que o último Adão se tornou o Espírito que dá vida. Muitos cristãos não entendem isso, porque entendem que a graça é só o dom imerecido de Deus, mas é muito mais do que isso, irmãos. A graça é para nós vivermos no dia a dia. A graça é para nós vivermos todos os dias desfrutando do Senhor. E muitas vezes nós esquecemos. Porque a gente fica tão envolvido com os nossos problemas, tão envolvido com as nossas preocupações, e a gente esquece de orar. Aí o Senhor fala assim, tá bom, vai em frente. Na hora que a gente está no fundo do poço, a gente o joelho e fala, Senhor, tem misericórdia de mim, aleluia, até que enfim, anjos no céu, cantam e louvam, valeu a pena o sacrifício de Cristo, o processo que Cristo passou para poder se tornar acessível para essa criatura de Deus que não lembra de mim, teve que chegar no leito, teve que chegar no fundo do poço, na miséria, para me buscar. Você sente angústia, você sente dor, você sente tristeza te consumindo. Aí chega uma hora e fala assim, oh Senhor Jesus, os anjos cantam e louvam, porque lembrou de mim, lembrou de Jesus, lembrou da graça, lembrou que Ele é o Espírito que dá vida, para dar vida, lembrou que Ele é a fonte de água viva, lembrou que Ele é a comida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. João 6,56. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Muitos foram embora, porque não entenderam, vai comer a carne de Jesus. Falou assim, não, as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Amém. Então a palavra é espírito e vida. Sim. Quantas vezes você come por dia? Na África, uma vez por dia. Na África. E eles estão contentes. O que eles comem? Mandioca. Não tem carne, mandioca. Mas come e está vivo. Magrinho, mas está vivo, está feliz. Muitos de nós comemos 3 vezes por dia. Né? Café da manhã, almoço e janta, lanche da tarde. Vai engordando. Assim, né? Quem de mim se alimenta, por mim, você vive por quê? Eu vivo porque eu assisto a situação da Ucrânia versus Rússia, Israel versus o Irã, 1 milhão de Instagram, que você fica rodando e não para nunca, né? Roda. Aí roda. Não tem fim. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Irmãos, nós temos suprido todo o santo dia comida para todos os irmãos, todo santo dia, por 2 anos e meio. A comida sai daqui, sai da labuta do Uribe, sai da labuta do Marcos Aurélio, sai da labuta do Eliezer, sai da labuta de todos os irmãos do Nicolas. Quem mais que está labutando na comida? Do Fabinho, que está lá fora. São 11 irmãos. Hã? O Eliezer. O Eliezer já falei. Já falou o irmão ali. O Danilo.
Labuta do Danilo. O meu nome não falaram ainda. Ô, Devair. Na frente. O Bruno vai falar a mesma coisa. O Bruno? Cadê o Bruno? Aí, ó. Ou seja, vocês lembram quem faz a comida aqui, certo? Vocês sabem quem são os cozinheiros? Esses irmãos. Hã? Já falei do Uribe, não falei? Falei, eu fui o primeiro. O Uribe foi o primeiro. Amém. O Cido que não está aqui ou não? Ó, o Cido. Não são pratos, são pratos elaborados. O irmão Carlos, que está acho que está ouvindo pela internet. E cada dia é de um jeito, todo dia é gostoso. Que de mim se alimenta, por mim viverá. Oi, Lô. Esse é uma porção de irmãos na cozinha trabalhando junto com os irmãos, né? Sim, Aleluia. sim. Muita comida, irmãos. Vocês entendem que a gente está falando de comida espiritual e que o boi não é o boi de verdade, né? Espero que irmãos não entendam, não saiam da reunião falando que a gente está adorando o boi. Misericórdia. Prestem atenção no que eu estou falando, né, irmãos? A graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. A gente vê essa fala de Paulo em maioria das epístolas, Gálatas, Filipenses, Timóteo, ele fala: a graça do Senhor seja com o teu espírito. Paulo tinha esse desejo que a gente tivesse um viver na graça, não apenas a graça salvadora, mas a graça que nos sustenta no dia a dia. E para explicar o que é a graça que sustenta no dia a dia, nós temos que entender o processo pelo qual o Senhor passou. Acabou o tempo, mas eu vou só resumir. É através dessa graça, é através do trabalho do Espírito, no dia a dia, que Deus constitui a sua obra-prima. A igreja é a obra-prima, é a feitura de Deus no Espírito. A igreja é algo que Deus está constituindo, está fazendo, construindo aos poucos. Efésios, esse é o encargo de hoje. Efésios, é que se o processo, irmão, se a graça não tivesse claro, não daria para entrar na obra-prima. Senão fica capenga a palavra, entende? Não dá para os irmãos entender. Senão fica muita teoria, muita doutrina. Nós temos que entender na prática que o Senhor, Ele está disponível. E se nós não desfrutarmos do Senhor, se a gente não desfrutar da palavra do Senhor, se a gente não orar, não gastar tempo na presença do Senhor, tudo é vão. Tudo se torna vão. Isso que nós estamos fazendo aqui é meramente uma obrigação religiosa semanal que eu tenho de chegar na reunião, sentar aqui, ouvir um irmão compartilhando, cantar uns bons hinos. No dia a dia, nós temos que desfrutar do Senhor, porque quem de mim se alimenta, por mim viverá. A gente tem que comer todos os dias. A palavra do Senhor está disponível. Para quem não sabe ler, está falado. É só ver lá a gravação. Para quem sabe ler, lê e fala. Para quem gosta de cantar, tem hinos. E tem todos os versículos. Está disponível. A palavra do Senhor está disponível para nós. Nos desfrutar da palavra. Comer desse Cristo maravilhoso e nos sermos constituídos com o Senhor para se tornar a obra-prima de Deus. Então vamos voltar para Efésios, capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então Paulo fala no sentido que nós somos, não que nós vamos ser. Nós somos a obra, feitura. Feitura é poema, o original grego, no grego é poema. Temos um irmão aqui agora entre nós que é especialista em grego. Acabou de chegar da Grécia. Sabe quem que é? O Natan. Fala assim, Melissa Grenica Típota. Aristópoli, você entendeu, né? Aristópoli, muito obrigado. Então, no grego, a palavra feitura no original é poema, ou obra-prima.
Sabe, tem um artista famosíssimo que chama Michelangelo. Michelangelo pegou uma rocha bem grandona, assim, até ali em cima, um pouco no teto ali, 3 metros de altura mais ou menos, 2,80, por largura de uns 2 metros. Imagina uma rochona de mármore. E aí ele começou, foi esculpindo. Aí depois de alguns, não sei quanto tempo, se foi 2 meses ou quanto foi, ele terminou a obra-prima dele. Sabe qual é a obra-prima de Michelangelo? Hã? Quem falou? Aí, ó. Como é que é? Estátua do Rei Davi. Estátua do Rei Davi. Quem já viu? Natan já viu? Você já viu, Ivan? Linda demais, né? Você viu lá onde? Em Veneza? Em Florença? Não, eu vi lá. Ah, não. Eu fui em Florença. Você viu em Florença que você viu, Natan? Não. Ah, meu. O cara vai para a Grécia e depois não vai para a Itália. Aqui na Grécia no museu de lá, tem a parte. Não, mas lá é réplica. Eu vi a original. Nós vimos lá em Recife, minha esposa. Misericórdia. Mas lá... É Recife no mesmo... A estátua de Davi lá de Recife, ele fala, nós vem, a estátua de Davi fala, tudo impõe na gente, sabe? Aí um dia chegaram para Michelangelo e falaram assim, ô Michelangelo, como é que você espera, o que você está fazendo, como é que você está fazendo essa estátua? Ele falou assim, é muito fácil fazer estátua de Davi, é muito fácil, é só tirar da rocha aquilo que não é Davi. Esse foi o trabalho dele. Ele tirou daquela pedra de mármore aquilo que não era Davi. Sobrou o quê? Essa é a obra-prima. O artista, quando vai pintar um quadro, né, ou vai esculpir uma obra-prima, o que ele enxerga? Ele enxerga a pedra de mármore? Ele enxerga um quadro branco? Jamais vai aparecer uma obra-prima. Na cabeça dele, ele já está vendo aquela obra-prima. E aquilo que ele enxerga, ele tem uma habilidade maior do que eu e você, porque por isso que ele é artista e todo mundo gosta do que ele faz, certo? Porque senão todo mundo seria artista. Ele já está imaginando o Davi, o contorno, os músculos. Depois vocês olham como é que é, cheio de detalhe da mão, do braço, os músculos. Aquilo é perfeito. Porque ele enxerga a obra pronta, ele não vê a pedra de mármore. Ele vê a obra pronta, ele vê o Davi. E ele tira o que não é Davi. É isso que Deus está fazendo na igreja. Ele está tirando o que é Ioannis, ele está tirando o que é Ralph, ele está tirando o que é o Marcos Aurélio, o homem natural, caído, velho homem, e está esculpindo uma obra-prima, está pintando um quadro maravilhoso. Mas quando Paulo fala, aqui ele fala assim, somos feituras dele, porque é o ponto de vista de Deus. Então você pergunta assim, mas por quê? E na porção diária agora está provocando, né? Está fazendo pergunta, né? Dessa semana pelo menos foi assim. Mas eu tenho tantos problemas na igreja, por que você está olhando? Tem tantos problemas no nosso meio, tanta dificuldade, mas o que você está olhando? Você está olhando uma obra em construção. Vai na cozinha. Quem cozinha aqui? Vai lá ver o Ivan preparando o churrasco. Raquel que sai de perto, né? Misericórdia. Mas depois no fim, quando a comida está pronta, certo? É uma coisa maravilhosa. Tem alguns restaurantes que você fala assim, venha visitar a cozinha. É melhor não ir. Irmãos, isso é a igreja, isso é a obra de Deus no nosso meio. Deus está trabalhando em nós. Tem problemas, tem dificuldades, tem sofrimentos, mas a obra-prima está sendo constituída. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus vai cumprir a sua obra. O grande problema que existe no cristianismo é que a gente, os líderes, querem fazer coisa que Deus não está afim de fazer.
Querem, aí aparecem uns parentes do Nimrod, poderoso caçador perante o Senhor. Agora vamos fazer algo que toda a terra vai nos conhecer. Viva eu, viva tudo, viva o Chico Barrigudo. Ele é o grande líder. Trouxe o Senhor de volta. Eu trouxe o Senhor de volta. Eu mereço ser o rei. Tem dó, irmão. Misericórdia. Jesus vai voltar quando Ele quiser. Minto, quando Deus quiser. Porque nem o filho sabe, o pai sabe. E o momento que a noiva, a igreja estiver pronta, é o momento que Deus vai enxergar a noiva para entregar para o filho. Tem vários, Abraão, Isaac, Jacó, a gente vê no Velho Testamento várias sombras disso. Louvado seja o Senhor. Amém. Deus está fazendo a sua obra, irmãos. Amém. Você crê? Amém. Quer fazer parte efetiva mesmo dessa obra? Desfrute da graça do Senhor. Amém. Desfrute do que... Não jogue o hambúrguer no lixo. Não pise no hambúrguer. Coma o hambúrguer. Amém. Que o Cícero fez. Desfrute da obra de Cristo na cruz, da obra de Cristo como homem, da obra de Cristo ressurreto, da obra de Cristo ascenso, da obra do Espírito que dá vida no teu espírito e no meu espírito. Isso é a igreja. A igreja é edificada. Presta atenção no que eu vou falar. Quando o Senhor respondeu para Pedro em Mateus 16, Ele falou assim, o que Ele falou? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja edificada. Como é que se edifica a igreja? Através da graça. Eu fui salvo pela graça, tudo bem, agora eu estou na boa. Eu vou na reunião, bota lá um dinheirinho na caixinha, a gente não incentiva, né, a oferta, a gente não fica pedindo dinheiro aqui, ninguém depende disso. Isso aqui custa barato, R$3.500, então você, vai lá, você oferta. Não quiser ofertar também não precisa, ninguém vai sentir falta do seu dinheiro, não precisa, a gente não fica fazendo nenhum apelo, desfruta, vai embora. Irmãos, o que edifica a igreja não é vir aqui no domingo. O que edifica a igreja é você desfrutar da graça de Deus. Amém. Todos os dias. É comer, irmãos. Misericórdia. Eu estou falando uma coisa básica. É comer Cristo. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Os que não entenderam foram embora. Os que entenderam, Jesus virou e falou assim, as minhas palavras são espírito e são vida. Desfruta da palavra de Deus. Desfruta dos versículos todo dia. Desfruta... Se você não sabe ler, tem lá, para quem não sabe ler também, tem para todos nós, irmãos, comida. Amém. Ó Senhor Jesus. E o resultado disso tudo é? O que é? O que é o resultado disso tudo? A obra-prima, mas em Apocalipse 21 fala o quê? Não. Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. Vocês acham que a Bíblia é verdadeira ou não é? Sim. Nova Jerusalém vai acontecer ou não vai? A Nova Jerusalém vai acontecer ou não vai? Vocês creem na palavra de Deus ou não creem? Então isso vai acontecer, ponto final. Não é o que eu quero fazer, o que você quer fazer, mas é o que Deus está fazendo. Louvado seja o Senhor.